Entre Leitores, você está no Entre Resumos e Resenhas com Cíntia Souza, Cíntia com TH, viu? E no vídeo de hoje eu vou te contar quais foram os livros que eu li no primeiro semestre de 2026. Quer saber quais são eles? Então fica comigo, pode ser que você se interesse por algum. Eu vou começar com A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. A narrativa conta a história da família Treba, que vai se formar a partir de Clara e Esteban Treba. E ela vai seguir a linha feminina, a linha das mulheres da família. Então vai inicialmente começar com foco em Clara, depois passa para sua filha Blanca e finalmente para sua neta Alba. Já tem vídeo desse livro aqui no canal, eu vou deixar então o link aqui na descrição para você assistir. E eu vou ler aqui uma citação que me marcou muito e que me fez refletir bastante, que é um trecho que fala sobre a passagem do tempo, porque nós dividimos o tempo entre presente, passado e futuro, e nós acreditamos que um acontece depois do outro. Então existe o tempo passado, que já acabou, que não acontece mais, o tempo presente, que dura pouco, e o tempo futuro, que ainda está por vir, que não aconteceu, e que quando acontece se torna presente. E aí, isso dá a ideia de linearidade do tempo. Só que esse trecho que eu vou ler para vocês contraria essa linearidade, essa ideia de linearidade do tempo. Acreditamos na ficção do tempo, no presente, no passado e no futuro. Mas também pode ser que tudo aconteça simultaneamente. Como diziam as três moiras, que são personagens da história, né? Que eram capazes de ver no espaço os espíritos de todas as épocas. Então, esse trecho especificamente aqui vem mostrando que talvez o presente, o passado e o futuro estejam acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo e que um não termina para começar o outro. Todos estão se realizando neste exato momento. Então, existe uma Cíntia criança que está lá brincando de queimada na rua, indo para a escola. Isso está acontecendo lá em 1998. Existe uma Cíntia do presente que está gravando esse vídeo agora. E existe a Cíntia do futuro, que já está aposentada, por exemplo, que é o meu sonho atual, que eu não aguento mais trabalhar, gente. Nossa Senhora, é terrível. Então essa ideia de que o tempo está acontecendo simultaneamente e um tempo não encerra a existência do outro mexeu muito comigo. E aí eu fiquei pensando nessa história, porque essa história aqui, na verdade, é um livro de memórias, né? De lembranças. Então você vê os personagens crescendo, passando pela adolescência, pela fase adulta, envelhecendo, morrendo. Então é um livro que te dá um certo vazio porque te faz pensar na morte. E foi exatamente isso que mexeu muito comigo, porque essa citação ficou na minha cabeça até a hora que eu fui dormir. E aí eu deitei na cama e não consegui dormir, porque eu fiquei pensando nessa questão, né, de que existe um futuro que já está acontecendo. E aí foi quando eu pensei, gente, então tem um momento em que eu já morri, foi quando eu pensei na morte, né? E aí eu fiquei, nossa, tem um momento em que eu não existo mais. E é angustiante pensar na morte, né? Inclusive eu evito pensar na morte, muita gente evita pensar na morte porque tudo se encerra, a ausência de existência da pessoa, né? E o mundo continua, você que acaba, mas o mundo segue sem você. Quando eu pensei, existe um mundo do qual eu já não faço mais parte, mas me deu um enjoo, uma dor de estômago, sabe? Me deixou muito tensa. Inclusive, eu fui conversar com minha irmã sobre isso e ela ficou falando para eu parar de ler esses livros. E, coincidentemente, pouco tempo depois de eu ler o livro, porque eu li, na verdade, no ano passado, né? Aí eu só reli para participar do Clube do Livro esse ano. E aí, coincidentemente, eu assisti aquele filme chamado Interestelar, que também tem uma ideia interessante sobre o tempo, o passar do tempo. Porque Cooper faz a viagem para o espaço e aí tem um momento que ele cai no buraco de minhoca e ele vai parar exatamente atrás das estantes do quarto da filha dele. E aí ele, no presente, se vê atrás dessa estante, se vendo, conversando com a filha quando ela era pequena, antes de ele fazer a viagem. Então é ele no presente, se vendo no passado, acontecendo no passado. Corta para outra cena, na qual aparece a filha já adulta, se lembrando desse momento com o relógio do pai. Então é o futuro. E aí nós vemos três cenas acontecendo. O presente, ele se vendo atrás da estante, olhando para si e para a filha no passado.
e a filha no futuro, já adulta, lembrando desse momento. Eu fiquei mais assustada ainda, porque eu fiquei pensando, então, né, que de fato tem uma Cíntia aí que já não existe mais. Outro livro que eu li, também foi para o Clube do Livro, é O Fim da Infância, de Arthur Clarke. Esse livro eu ainda não tenho porque ele está muito caro, gente. Só estou esperando ver se vem uma promoção. Esse livro conta a história de um mundo distópico que é governado agora por extraterrestres, que são chamados de senhores supremos. Por que a Terra? Porque os seres humanos não deram conta de salvar a Terra, porque era muita guerra, era muita fome, era muita pobreza, era muita violência, racismo, maus tratos aos animais, pessoas extremamente pobres e pessoas extremamente ricas. Então não havia um equilíbrio na Terra. E os extraterrestres perceberam que nós, seres humanos, íamos destruir o planeta. E eles decidiram que não iam deixar isso acontecer. E aí, quando eles vieram, eles ficaram durante muitos anos aqui, muitos séculos, governando o planeta Terra. E assim eles conseguiram acabar com todos os problemas que existiam no planeta Terra. Então, eles foram a salvação. Nem tanto, porque aí depois que você lê o livro, e aí eu não vou te contar, mas você vai ver que não foram bem a salvação assim do planeta. A história vai te mostrando coisas que foram acontecendo que revelam a evolução do planeta Terra. E uma das coisas que aparece é a inexistência de religiões, porque eles falaram que com o passar do tempo as pessoas foram se educando cada vez mais, né? A escolaridade chegou a 100% da população mundial e as pessoas foram deixando de ter religiões. E eu gosto muito desse trechinho aqui, que fala especificamente sobre isso. Coisas mais profundas também ocorriam. Tratava-se de uma era inteiramente secular. De todas as fés religiosas que haviam existido antes da chegada dos Senhores Supremos, apenas uma forma de budismo purificado, talvez a mais austera das religiões, sobrevivia ainda. Os credos baseados em milagres e revelações tinham caído por terra. Com a ascensão da educação, vinham se dissolvendo lentamente, mas durante algum tempo os senhores supremos não haviam tomado partido. Embora várias vezes dissessem a Kerelin para manifestar-se sobre as religiões, ele só dizia que as crenças de um homem eram um assunto que só o próprio homem dizia a respeito, desde que não interferissem na liberdade dos outros. A religião é uma coisa que tem me incomodado muito, principalmente depois dessa polarização política que aconteceu no Brasil, né, a partir de 2018, e com essa ascensão dos conservadores que muitas vezes são evangélicos. Então, tem me incomodado muito, são pessoas que têm manifestado extremo preconceito, extrema intolerância com o diferente, com a diversidade. E assim, eu sou professora, então uma sala de aula é um mundo, porque são vários alunos, cada aluno com suas crenças, com seus valores, com seus mitos, e eu preciso desenvolver tolerância para que eu possa tratar todos os alunos igualmente. Então eu passei a ser mais tolerante, inclusive quando eu comecei a dar aula. E eu percebo que a religião tem feito as pessoas serem cada vez mais intolerantes, cada vez mais preconceituosas. Hoje em dia há pessoas que pegam a câmera, abrem o Instagram e começam a gravar um vídeo mostrando o seu preconceito. E parece que virou orgulho agora. Você ser preconceituoso, ser intolerante, virou orgulho. Eu tenho visto muitos vídeos, por exemplo, de policiais indo a escolas infantis porque um pai ou uma mãe denunciou a escola dizendo que eles estão fazendo macumba, porque as professoras estão trabalhando com religiões de matriz africana. E olha que existe uma lei que obriga a escola a trabalhar com a cultura africana, com a cultura indígena, com a literatura desses povos. E esses pais, quando ligam para a polícia e denunciam a escola, estão manifestando extremo preconceito, inclusive isso é intolerância religiosa. E aí eu fico até pensando que a polícia atende, a polícia vai, então para ver como a nossa polícia é preconceituosa. Se você liga para a polícia e fala que a vizinha está sofrendo violência doméstica, a polícia não vai não. Agora, quando a mãe liga falando que a professora está obrigando a filha a fazer desenhos de orixás de matriz africana, aí a polícia corre para lá e vai, né? Então eu tenho desenvolvido muita aversão à religião. Inclusive, eu não tenho religião. Eu entendo que a religião preencha o vazio existencial de muitas pessoas, dá esperança de que as coisas vão melhorar, né? Eu tenho percebido que quanto mais religiosa é a pessoa,
mais preconceituosa ela também é. Inclusive, pesquisas mostram que quanto mais desenvolvido é o país, menos religioso ele é. Uma pesquisa feita pelo Gallup International, por exemplo, em 2015, mostra que países como China, Japão, Estônia, Suécia e Noruega são países em que as pessoas são pouco religiosas e são os mais desenvolvidos. Noruega, por exemplo, sempre está entre os primeiros países com o melhor IDH do mundo. Em contrapartida, quanto menos desenvolvido e mais pobre é o país, mais religioso ele é. E eu entendo essa questão, por quê? Porque a fé traz essa ideia de esperança, de que as coisas vão melhorar. Se você vive em um país em que só acontecem catástrofes, você precisa se apegar a alguma coisa. No livro, nesse mundo desenvolvido e evoluído, a religião que aparentemente estava certa era o budismo, né? O outro livro que eu li foi Tudo é Rio, de Carla Madeira. Também já tem vídeo sobre esse livro aqui, então eu só vou falar de maneira mais superficial sobre o enredo. Conta a história basicamente de Dalva e Venâncio, um casal. Venâncio era um homem extremamente ciumento e agressivo, e Venâncio chega a espancar Dalva. Ela vive uma relação de violência doméstica. Ele era tão ciumento que ele teve ciúmes até do próprio filho. E aí aparece uma prostituta aqui, Lucy, com quem Venâncio vai se relacionar. No vídeo que eu gravei especificamente sobre esse livro, eu falo que o livro tem muitos pontos positivos, a ideia de flashback prende o leitor, os capítulos são curtos, apesar de que eu não gostei muito das falas muito fragmentadas, né? Assim, os períodos muito curtos, as frases muito curtas, isso me incomoda um pouco. Mas a história é interessante, sim, só que o final me desagradou bastante, porque no final o casal continua junto, mesmo depois de Dalva ter sofrido a agressão. Dalva estava pensando se ela ia ou não embora de casa depois da agressão que sofreu. E aí ela reflete o seguinte: pensou se uma mulher tem o direito de perdoar um homem que bate nela. Não encontrou a resposta. Talvez não houvesse uma resposta. E aí eu fiquei me pensando exatamente nisso, né? Porque é o que mais acontece. Mulheres que sofrem violência doméstica voltam para os companheiros ou continuam com eles mesmo sofrendo. Elas desenvolvem dependência emocional, né? E aí o homem muitas vezes não tem casa própria, não tem carro, não tem moto, não tem dinheiro na conta bancária, às vezes não tem nem conta bancária, não tem nem os dentes, e essa mulher não larga da criatura, né? E aí você fica pensando, gente, por que ela não larga esse homem? Claro que não é só quem está ali na relação é que sabe de fato quais são as amarras e as dificuldades que eles enfrentam. E aí fica essa questão, né? A mulher tem direito de perdoar um homem que a agride? Assim, pensando racionalmente, a resposta é clara, é não. Mas quando você está envolvido em uma relação, as coisas não ficam tão simples assim. E às vezes você até oferece suporte, apoio psicológico, psiquiátrico para a mulher, e mesmo assim ela prefere abandonar a terapia a abandonar o homem que a maltrata, né? E aí eu fiquei com essa questão na cabeça, né? Com essa frase na cabeça. Essa mulher tem esse direito de perdoar o homem que a maltrata? O que vocês acham? O outro livro que eu li foi A Filha Primitiva, de Vanessa Passos, que acompanha a história aqui de três mulheres que não têm nome, porque elas não conhecem a sua origem, afinal de contas, elas não sabem quem é o pai. Elas não terem nome é proposital, porque o nome é um marcador de identidade. E aí, quando falta o pai na família, isso mostra uma ausência de significado, né, da sua origem. Acompanhamos a história da filha, da mãe e da avó. A mãe da narradora, após chantagem da filha, começa a contar como foi que ela conheceu o pai. Ela disse que eles se conheceram, ela ainda era adolescente, ele já era um homem adulto, muito comum, né, antigamente. Ela queria ir para a capital para poder estudar, ser professora. Conhece esse homem que a leva para conhecer a capital e aí eles ficam conversando. E aí ele dá um beijo dela, ela não gosta. Ela diz: não achei graça. Ele disse que não tinha problema, que a gente ia casar ali mesmo na catedral e depois fazer um filho por ano para ter gente suficiente para trabalhar na roça com ele. Então, isso aqui já mostra, né, a questão de que a mulher, na verdade, é uma máquina de fazer operários, né? Mostra nenhum romantismo aqui da parte dele. A gente ia ter um monte de filho, um deles também ia se chamar José como pai. Eu sorri e contei para ele que queria estudar,
Besteira, não precisa saber ler e escrever para cuidar de casa, cuidar de menino, ter filho. Bati o pé. Não precisa, mas eu quero. E aí, infelizmente, ela não vai conseguir realizar o seu sonho, né? Vai acontecer uma coisa muito grave com ela que vai impedir que ela realize esse sonho de ser professora, de estudar e de ser professora. E esse trecho aqui me fez pensar em quantas mulheres não viveram essa vida, né? De quantas mulheres que não tinham sonhos, não tinham planos, não tinham metas para um futuro diferente, que foram obrigadas durante muitos anos a se casarem e terem filhos, e gerar um filho atrás do outro, né? Ficar 15 anos grávida e envelhecer rapidamente e sem poder realizar aquilo que queria de fato realizar. Uma vontade da mulher sempre foi desconsiderada pela sociedade dominada por homens, né, pelo patriarcado. E fez refletir e pensar como é que nós estamos retrocedendo e parece que estamos voltando a esses tempos aqui de dominação masculina e de submissão feminina. Gente, eu perdi as contas de quantas vezes já apareceu para mim vídeos de mulheres falando que a mulher tem que ser submissa ao marido, falando que ela é submissa ao marido com muito orgulho. Eu fico tão chocada, eu fico tão triste, eu fico tão aterrorizada de ver mulheres em 2026 dizendo: eu sou submissa ao meu marido, eu gosto de ser submissa ao meu marido. Eu fico pensando o que está acontecendo com as pessoas. Como que a pessoa não vê que isso é um problema, isso é grave? Esse trecho me fez refletir isso e ficar com medo desse retrocesso e ficar com medo de ver tantas mulheres apoiando esse retorno à época de submissão, quase uma escravidão feminina. O outro livro que eu li foi Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. É um diário, na verdade não é ficção, então tudo que Carolina Maria conta aqui, na verdade, eram coisas que ela vivenciava enquanto morava na favela de Canindé, em São Paulo. Você lê com extremo pesar, porque aqui você vê a escassez, a fome, a humilhação, a sujeira, você vê que é um lugar sujo, é um lugar sem comida, é um lugar violento, principalmente para as mulheres. Carolina Maria conta dos vizinhos que brigavam, o marido e saía correndo atrás da mulher para bater nela. E o problema é que isso aqui era uma coisa que ficou banalizada porque era extremamente comum. Muitas vezes esses homens estavam embriagados, então mostra como o casamento muitas vezes foi algo extremamente prejudicial para a mulher, né? Como a vida das mulheres na década de 1950 e 1960 era extremamente complicada, principalmente para as mulheres pobres que passavam por essa violência, né, que só foi ser reconhecida como violência doméstica a partir de 2006, né, com a Lei Maria da Penha. É um livro também que mostra muita consciência política por parte de Carolina Maria de Jesus, porque ela era uma mulher pobre. É preciso haver um governo que se preocupe em sanar as desigualdades do país para que a vida do pobre melhore. Então, quando ela escreveu isso aqui foi em 1955, o país estava vivendo uma época de instabilidade política muito grande, Getúlio Vargas tinha se suicidado no ano anterior, e aí em 1955 o Brasil teve 3 presidentes. Na época específica em que ela escreveu era o João Café Filho, o presidente. Quem deve dirigir aqui, quem deve governar o país é quem tem capacidade, quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro. Quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou do lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambarcadores, né? Os políticos que dominam tudo. Então, os políticos que têm o poder, na verdade, são políticos que sempre tiveram dinheiro, que vieram de boas famílias, que eram herdeiros e que não sabem o que é passar fome. Então, eles não se preocupam em criar leis que vão beneficiar a maioria da população, que a maior parte da população é pobre. Me fez pensar no que está acontecendo hoje também, porque nós vemos muitas pessoas que são pobres, mas que votam em políticos que defendem os interesses dos ricos. É a árvore que vota no desmatamento, gente. Como que a pessoa é pobre, é assalariada, às vezes ganha um salário mínimo e fica criticando
as políticas públicas que são feitas em prol, em benefício delas mesmas. Eu não consigo entender o que acontece com a população. Então, Carolina Maria de Jesus tinha essa questão muito clara na sua cabeça. Ela se percebe pobre, ela pensa em votar em alguém que se interessa em diminuir as desigualdades para os pobres. E é o que não acontece, não está acontecendo hoje em dia, né? Parece que as pessoas estão retrocedendo em vários setores, né? No setor político é outro. E eu li o suspense O Massacre da Família Hope, de Riley Sager. Também foi para o Clube do Livro. Eu não costumo ler suspense, mas o livro me prendeu bastante, é ótimo. Inclusive tem um vídeo inteirinho sobre esse livro aqui, vou deixar o link na descrição para você assistir. A narrativa acompanha a personagem Kitty, que é uma cuidadora de idosos, e ela é incumbida de cuidar de uma senhora chamada Lenora, que na verdade tinha uma história trágica. Ela foi acusada na adolescência de matar toda a família, matar o pai, a mãe e a irmã. E hoje ela, idosa, precisava de cuidados, então Kitty é designada para cuidar dela. E aí a história toda fica nessa questão, será que Lenora de fato matou a família ou não? É um suspense muito bem escrito, tem muitos plot twists, isso aí eu achei um pouco até exagerado alguns. Como eu falei, tem um vídeo inteirinho sobre esse livro aqui, tá? Então, é um livro de suspense, não é um livro que vai te fazer pensar sobre as angústias e os anseios da vida, né? Mas tem um trechinho aqui, quando o Kitty está conversando com Lenora, que eu achei interessante, que é uma pergunta que Kitty faz para Lenora. Você já teve essa sensação, Lenora, de que existe uma vida inteira lá fora que você poderia ter vivido, mas não viveu? Uma pergunta que nos faz refletir um pouco sobre as escolhas que nós estamos fazendo na vida, né? Muitas vezes parece que nós somos levados a fazer certas escolhas, nós não temos total livre-arbítrio, assim, parece que nós somos empurrados para determinadas profissões, empurrados para determinados relacionamentos, parece que não somos tão livres assim para fazermos escolhas de fato. Aí você se vê num emprego que você odeia, convivendo com pessoas que você odeia, num relacionamento com a pessoa que você odeia, então eu já carrego muita frustração na vida, né, gente? O outro livro que eu li é Uma Flor Dentro da Noite, é de uma escritora local aqui da minha região, Carla Selene, da região aqui do norte de Minas. Conta a história de Naná, uma senhora de 87 anos, que vê brotar uma flor dentro do seu quintal, e essa flor traz uma energia nova. E a partir do nascimento dessa flor, Naná decide que vai viver diferente, mesmo já tendo 87 anos. E ela vai fazer tudo o que ela não fez quando era mais nova. Eu gostei muito da metáfora que foi feita para quem foi Naná a vida inteira. Então escuta só. Por toda a sua existência, Naná fora porão fechado, lançado ao abandono, barco passivo a se deixar naufragar. Então vejam, Naná era uma mulher que não pôde expressar as suas vontades, ela era um barco que se deixou naufragar. É um livro que faz referência, claro, ao patriarcado, né? Que oprimiu as mulheres durante muitos anos. E Naná é uma mulher de 87 anos que sofreu essa opressão. Ela se casou muito cedo, se casou aos 19 anos, apesar de ela ter tentado se rebelar, de mostrar que ela tinha vontades, ela não conseguiu. Tempo houve em que Naná ensaiou tentativas de não sofrer de forma passiva. Suas reclamações, porém, só serviram para o começo de sessões de gritos e agressões, quando Orestes voltava bêbado, a exigir gestos de submissão, mesa posta, comida quente e esposa resignada. E recai no que eu falei antes, de mulheres que ficam se declarando submissas ao marido. Isso que de fato é ser submissa ao marido, é ser resignada, é permanecer em silêncio, é fazer silêncio para o que o marido disser, é não poder ter voz nem vontade. E aí essas mulheres que se dizem submissas pegam a câmera do celular, gravam, postam nas redes sociais e se dizem submissas, mas elas não são, na verdade. Elas ficam vendendo a ideia para as outras mulheres para que elas sejam submissas, quando na verdade elas mesmas não são. Inclusive nós vemos isso na política. Existem muitas mulheres hoje na extrema direita que estão na política e ficam defendendo a submissão feminina, mas a submissão feminina impede que as mulheres entrem para a política. O que essas mulheres estão fazendo na política? A participação das mulheres na política foi conquista do feminismo, e elas rejeitam o feminismo, criticam o feminismo e usufruem dos direitos conquistados pelo feminismo. E o último
último livro que eu vou trazer aqui é A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, da escritora cearense. Já tem vídeo no canal sobre ele, vou deixar o link na descrição aqui. Então o livro conta a história de Samuel, cuja mãe morreu, e no seu leito de morte ela pede que ele cumpra 4 promessas. A última promessa era que ele procurasse o pai e a avó, para que ele não ficasse sozinho. E ele sai caminhando até chegar à cidade do pai. Só que lá ele é muito mal recebido pela avó e ela diz para ele dormir na cabeça do santo que vivia abandonada na cidade. E ele vai para lá. Quando ele chega, ele começa a ouvir várias vozes. Eram as orações das mulheres que conversavam com Santo Antônio e pediam que ele conseguisse casamento para elas. E é um livro marcado muito pelo humor. Então você ri, é gostoso de ler. Inclusive no vídeo em que eu falo sobre esse livro, eu comparo com o Alto da Compadecida. Se você gostou do Alto da Compadecida, você vai adorar esse livro aqui. Só que há um trechinho no livro que faz você ver por outra perspectiva também. Parece que é tudo engraçado, que é muito divertido, mas existe dor também. Então Samuel também carrega dor e sofrimento. Foi o ano mais difícil naquele quase um ano de jornada desde que Samuel desceu correndo a ladeira do Horto do Juazeiro. A consciência da solidão doía mais do que qualquer outra dor. Então, apesar de ser um livro que é muito levado para o humor, para a graça, também traz essa reflexão de que Samuel carregava muita dor dentro de si, muita solidão. Afinal, ele tinha perdido a mãe, o pai havia abandonado a família, então ele só tinha a mãe. E aí, quando ela morre, ele fica sem ninguém, ele vai atrás da família, vai atrás da avó e do pai, mas ele é muito mal recebido pela avó, então ele carrega esse sentimento de abandono, de solidão. E quem nunca se sentiu sozinho, né? Ainda mais hoje em dia, apesar de estarmos extremamente conectados, a internet, de certa forma, nos afasta também das pessoas, porque nós perdemos o contato físico, o contato real, né, cara a cara. Só conversamos pela mensagem. E aí, quando recebemos uma mensagem, nós olhamos as notificações e pensamos se respondemos ou não. Nós nos afastamos, de certa forma, das pessoas também. Gente, então esses foram os livros que eu li no primeiro semestre de 2026. Me conta aqui, qual deles você leu ou qual você pretende ler? Então é isso, te vejo no próximo vídeo.